Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é um assunto extremamente importante para a gente se organizar, principalmente nesse período aí de quarentena, pandemia, coronavírus. Inclusive, se você não viu o vídeo sobre o coronavírus, tem aqui nos cards para vocês. Nós hoje vamos falar sobre cronograma de estudos. Como eu posso fazer um bom cronograma de estudos para ter então os estudos otimizados? Como assim? Para ter um melhor aproveitamento. Então, se você quer saber como isso pode acontecer, continue assistindo esse vídeo e é claro que lá no Instagram @historizandotati tem mais conteúdo para você sempre. Antes de qualquer coisa, a gente precisa falar que o cronograma de estudos, ele é único, ele é individual. Não tem como a gente sair copiando o cronograma da internet e fazer exatamente da mesma forma, porque aquele cronograma não vai levar em consideração a sua rotina, a sua vida, o que você faz no dia a dia, quantas horas você precisa de descanso, quantas horas você precisa de estudo, quais outras atividades você tem no dia, se você faz cursinho, se você está na escola. Então, não adianta sair copiando aí cronogramas em cima de cronogramas. A gente precisa aprender a fazer o nosso cronograma e é por isso que eu vou te dar alguns passos importantes para você, por você, fazer esse cronograma aí 100% seu. Primeira coisa que a gente tem que fazer é responder algumas perguntas e essas perguntas respondidas vão nos ajudar a fazer o cronograma. Se eu fosse você, inclusive, anotava ou então pelo menos anote a resposta dessas perguntas para te ajudar a se programar. A primeira pergunta importante seria: quantas horas eu tenho por dia de estudo? Por quê? Você precisa então organizar o seu dia, a hora que você acorda, se você tem algum compromisso como escola, cursinho, trabalho, colocar também isso e fazer a conta aí juntamente com as horas que você dorme, que você tem a refeição, etc. Digamos que depois dessas contas todas sobrou aí entre 3 a 5 horas. É mais ou menos o ideal que seria de estudos por dia se você tem um objetivo como o Enem, por exemplo. Não pode ser nem muito menos que isso e nem muito mais do que isso, porque senão o seu cérebro não vai aproveitar. Além disso, além dessa conta, outra conta importante de se fazer é quanto tempo você tem até a prova, que aí você vai conseguir encaixar aí a quantidade de conteúdos necessário do dia que você começa até o dia da prova. Outra pergunta importante é se o curso que você quer tem algum peso em alguma matéria. Como assim? Em algumas universidades federais do Brasil, alguns cursos têm pesos em matéria. Por exemplo, um curso de Direito vai cobrar mais da sua redação, vai cobrar mais da sua prova de humanas. Logo, você precisa aí ter um foco maior porque a sua nota precisa ser boa naquelas matérias, já que o peso está naquelas matérias. Não é todo o curso e nem toda a universidade que cobra peso e por isso você precisa identificar. Como você pode fazer isso? No site aí do SISU, do MEC, você consegue identificar e eu vou deixar aqui embaixo linkado para você ver se seu curso, o que você quer aí cursar, precisa de peso ou não. Além disso, responda quais são as principais dificuldades, as principais distrações que você tem ao estudar. Você tem dificuldade, por exemplo, com procrastinação? Aqui no canal já tem inclusive um vídeo para te ajudar nesse passo a passo de como sair dessa procrastinação, que eu vou deixar aqui nos cards. Além disso, você tem dificuldade porque você fica muito no Instagram, no WhatsApp, no Twitter. Existem várias ferramentas que podem te ajudar a bloquear esses aplicativos para você estudar de uma forma mais aí completa. E não só isso, às vezes você nem precisa de aplicativo, mas na hora que você for estudar, aquele tempo determinado de estudo, deixa o celular bem longe, deixa as distrações bem longe. E é por isso que o ambiente que você tá para estudar também é essencial. Precisa ser um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Sei que muitas vezes o silêncio 100% não é possível, mas pelo menos aí o máximo que você conseguir para que aquelas horas de estudo sejam de fato produtivas. Também se pergunte o que te coloca para baixo quando você vai estudar. Como assim? Muitas das vezes a nossa autoestima, o nosso emocional é que de fato nos atrapalha na hora de estudar.
Então, se você acha que você não é capaz, se você fica se comparando muito com seus colegas, isso com certeza vai dar errado, vai dar ruim. Então, eu preciso listar aí o que te faz mal na hora de estudar para você evitar também o máximo possível, não só as distrações, mas o que te faz mal. Outra pergunta que você tem que se fazer é: quais foram aí seus principais pontos fracos? Quais são os seus principais pontos fracos? Não só na vida, nas matérias, por exemplo, eu sou péssima em matemática, sempre fui, mas no próprio Enem. Se você já fez a prova do Enem, analise aí os seus erros da última prova. Você foi bem ou foi mal na redação? Você tirou uma boa nota em matemática? Qual foi a prova aí que você errou mais? Sei que é difícil, sei que é doído olhar para trás e observar os seus erros, mas é importante para que no futuro você não os cometa mais. Então dá uma olhada, faz uma conta, depois esquece e bola para frente, porque você precisa analisar seus pontos fracos para aí sim conseguir determinar quanto tempo de estudo para cada matéria. Falando em tempo de estudo, em quantidade de horas, além de separar a quantidade de horas diárias, você vai separar aí a quantidade de horas para cada disciplina. E como eu já disse, tudo isso vai depender do peso do seu curso, se existe algum peso aí, como por exemplo, eu já falei aí, pode ter um peso em humanas, em redação, então é bom dedicar mais um tempinho ali para aquelas matérias que o seu curso tem peso, mas não só isso também. Dedique aos seus pontos fracos, como a gente também conversou, então é por isso que é importante você se avaliar, se autoavaliar aí, para ver o que você está indo mal e o que você está indo bem. E não só isso, mas pensar na famosa TRI. Já ouviu falar na TRI? A teoria de resposta ao item faz com que algumas notas de algumas disciplinas, de algumas áreas, acabam valendo mais do que as outras. Como assim? Exemplo, a redação é a única prova, a única que você pode tirar 1000, que você pode tirar total, porque as outras, graças à TRI, você não consegue. Se a redação é a única que você pode tirar total, bora dedicar um pouquinho mais na redação? E aí a gente tem uma ordem aí de prioridades se a gente levar em consideração a TRI. Por exemplo, se você acertar o mesmo número de questões em matemática ou em linguagens, você vai tirar uma nota maior em matemática do que em linguagens. E como funciona essa ordem? Primeiro redação, depois matemática, depois ciências da natureza, depois humanas, depois linguagens. Ah, Tati, quer dizer que eu então não preciso estudar linguagens? Não é isso. Mesmo porque linguagem você precisa para todas as outras provas também, né? Você precisa de uma boa leitura, de uma boa interpretação para fazer todo o Enem de uma forma geral. Então não é para negligenciar. Mas digamos que você não está tirando uma boa nota em matemática. É bom se dedicar um pouquinho a mais na matemática, sim, porque você garante uma boa nota acertando mais questões. Então, bora considerar a TRI também. Quer saber mais sobre TRI? Comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo exclusivo para vocês sobre ela. É bom também, na hora de fazer o seu cronograma, lembrar de duas coisas: consistência e intensidade. Consistência é você seguir aquele cronograma durante toda a sua semana. Ah, Tati, mas tem imprevistos. Claro que tem, imprevistos acontecem. E você também tem que se organizar para esses imprevistos. Mesmo porque você não precisa toda semana cumprir 100% do que você programou. E se você cumpre cerca de 80% daquele cronograma, você já está arrasando, você já está detonando, meus parabéns. E é claro, se tiver algum imprevisto, não se culpe, não se sinta mal por isso, porque é isso que vai fazer você ficar triste, chateado e não conseguir continuar os seus estudos. Além disso, tem a intensidade. Por quê? É melhor 2 horas estudando, mas 100% concentrado, focado, do que 6 horas estudando, mas mexendo no WhatsApp, conversando com todo mundo, entrando no Instagram de 5 em 5 minutos. Por isso, a intensidade é melhor do que um número grande de horas de estudo. Organize seu dia com 3 fases: as aulas, o estudo e o descanso. Como assim? Você assistir aula, não necessariamente você vai absorver todo o conteúdo, então não adianta você ficar o dia inteiro assistindo videoaula, mas você não ter o seu estudo individual. Então separe um período para as aulas,
um período para o seu estudo individual, para você de fato aí interiorizar esse conteúdo e, é claro, para o descanso, não só durante o dia, mas as suas horas de sono são preciosíssimas. Entre 7 e 8 horas de sono são extremamente importantes, porque não adianta nada você ficar o dia inteiro estudando se você não descansa a cachola, não descansa a mente. E isso vai fazer com que você, então, não absorva aquele conteúdo estudado, então todas aquelas horas vão ser inúteis. Outra coisa que é bom de lembrar, não é para você sofrer. O cansaço não é parâmetro para você entender se tá dando certo alguma coisa ou não. Mesmo porque se você tá sofrendo, se você tá ficando mal com essas horas de estudo, provavelmente o seu cérebro aí não tá absorvendo o suficiente daquele conteúdo. Sobre revisões, elas são extremamente importantes, tanto as periódicas quanto as pontuais. Como assim, Tati? Bom, você está estudando uma determinada matéria, percebe que na hora de fazer os exercícios você está errando muito, logo você vai ter que fazer uma revisão, vai ter que voltar atrás na matéria para entender o porquê que você está errando. Essa é uma revisão pontual. Já a revisão periódica, você tem que separar aí um período, por exemplo, de mês em mês ou de 2 em 2 meses. Separa um tempo para fazer uma revisão geral daquilo que você já estudou. Porque quanto mais a gente revisa, mais o nosso cérebro fixa aquele conteúdo e mais fácil vai ficar da gente fazer uma prova. Mesmo porque, como a gente sabe, o Enem aí é uma prova que acontece no final do ano. Então a gente fica o ano inteiro estudando para fazer aquela prova no final do ano. Por isso a gente precisa de revisões, elas são necessárias. O nosso cérebro não é um robô e por isso a gente precisa sempre praticar, treinar, para justamente aí ter uma qualidade maior na hora de fazer a prova. Falando um pouquinho mais sobre os intervalos, além, é claro, das 7, 8 horas de sono que você vai ter todos os dias, por favor, para ajudar nos seus estudos, você precisa fazer intervalos durante o seu cronograma de estudos, durante o seu horário de estudos. Eu indico para vocês a técnica Pomodoro, ela é uma técnica bastante eficiente que vai te ajudar a focar um determinado período, cerca de 25 minutos, e que vai te dar intervalos também para você respirar, mesmo porque nenhum cérebro funciona 3, 4, 5 horas seguidas focando numa coisa só. Você precisa aí desse revezamento e a técnica Pomodoro é muito eficiente e é por isso que eu criei para vocês aí um guia da técnica que eu vou deixar aqui embaixo. E não só isso, mas também um planner para você baixar e montar o seu cronograma de estudos de acordo com os dias da semana. Logo eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês, tanto do planner quanto da técnica Pomodoro, para vocês terem mais eficiência na hora de estudar. Outra coisa importante, falando dessa questão de intervalos e de período de descanso, é fazer uma atividade física. A atividade física, além de te ajudar aí a ter uma saúde corporal, ela também te ajuda a ter uma saúde mental, que é extremamente importante, não só para os seus estudos, mas é claro, para fazer a prova lá no dia. Então, por favor, uma atividade física. Ah, Tati, mas não tenho dinheiro para academia. Não precisa ser na academia. Você pode fazer uma caminhada ou uma pequena corrida, caso você já tenha aí esse físico para isso. Você pode pular corda, enfim, tem diversas atividades, inclusive no próprio YouTube, para te ajudar aí a seguir um ritmo de atividade física por no mínimo 3 vezes na semana. Isso vai te ajudar com certeza. É claro que seu descanso e seus momentos de lazer também são essenciais para o seu cronograma. E não vale só contar as horas de sono, não. Você também precisa aí de ter uma vida social ou pelo menos de ter aquele Netflix do fim de semana. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte do seu cronograma e vai sim te ajudar a ter um notão no Enem e entrar na universidade dos seus sonhos. Sim, o seu descanso também te ajuda a passar na prova. E é por isso que você vai separar aí, pelo menos aos finais de semanas, esses períodos de lazer que são ideais para o seu cronograma. Você pode ou reduzir o número de horas no sábado e domingo, então separe 24 horas do fim de semana para ficar aí, ó, 100% descansando, 100% se dedicando ao lazer.
Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Como eu disse para vocês, aqui embaixo vai estar o link para você baixar a técnica Pomodoro e o Planner para você montar o seu cronograma. Porque você é a única pessoa que sabe o que é melhor para os seus estudos. Combinado? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita. Segue lá no Instagram, @historizandotati, para mais conteúdo. Curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos e amigas que precisam montar um cronograma. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima! Essa é uma revisão periódica. Essa é uma